2 Reis, capítulo 22, 23 e 24. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jedida, filha de Adaías, de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem para aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que eles entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou ao Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías, foram a profetisa Ulda, mulher de Salom, filho de Tíquiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ele habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer o rei a resposta. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele, e o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, e com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e o levou as cinzas deles a Betel.
Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e os desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam ocasias para o ídolo do bosque, e a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, em que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés nos dois átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidones e a Quemos, a abominação dos Moabitas e a Milcom e a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com os ossos dos homens. E também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Juntamente com aquele altar também o alto derribou, queimando o alto, em pó o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos da sepultura e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens das cidades lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, e o que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordens ao todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas nos livros que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, os mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá?
Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto do Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, e o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram seus pais. Porém Faraó Neco mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome em Jeoaquim, porém a Joacás tomou consigo, e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro, conforme o mandato de Faraó. A cada um segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para os destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandato do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não os quis perdoar. Ora, os mais dos atos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim seu filho reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, ele, a sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e o fendeu todos os seus utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei. E os seus eunucos e os poderosos da terra levou preso de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra. A estes o rei da Babilônia levou preso para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias. Ele mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face, e Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia.